Oi pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Nelly. Para quem não me conhece, tá para ser clichê, né? Mas já faz um bom tempo que eu não gravo assim, tipo, com um chapéu, tá entendendo? Eu tô a pensar seriamente em comprar de novo um chapéu vermelho, porque que foi uma marca do canal, né? Lá, eu acho que quando tinha 4 mil inscritos, depois do nada, eu decidi parar de gravar com o chapéu, né? Mas eu vou voltar a gravar com o chapéu. Olha só, se liga no vídeo que vamos reagir hoje, né? Já vimos aqui diversos vídeos que falam sobre as belezas culturais, beleza geográfica e tudo mais, né? Mas agora, aqui tá escrito 10 fatos surpreendentes sobre o Brasil. Eu não sei se aí tá se falar de qual tipo de beleza, né? Porque muita gente recomendou esse vídeo já faz tempo, né? Nem tanto tempo assim, foi semana passada. Muita gente recomendou pra caramba lá nesse Instagram que tá aqui, né? Que caso você quiser seguir, você pode seguir lá, né? Porque lá eu posto alguns stories que de vez em quando são top demais. Mas agora, não sei qual é, já dá pra ver que é figurado, então eu gosto de ver vídeos assim, comentar sobre os vídeos assim, é muito interessante. E é isso aí, vamos ao vídeo. Alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. O quinto maior Já país do sabemos mundo. bem disso, mas uma coisa é É saber, um país continental, né? a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Botaram Mas tudo no hoje lixo. vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Profunda, Aqui vão parceiro. 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito. É sobre a geografia do Brasil, tá entendendo? Sobre a geografia. Mas tem muita coisa para se explorar no Brasil. Pô, um país continental. Então fiquem até o final. Claro, pronto. O link do vídeo Número tá 1, na descrição. mapa errado. Como Todos assim? nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Olha só, não é querer ser prepotente, convencido e achado pra caramba, mas em todos os mapas mundiais, o de Angola é mais bem bonito, né? Vamos combinar. O mapa de Angola é muito bonito. Foi dito. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim numa tela, Estragou um Atlas. perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel. Isso é interessante. E projeta no papel os continentes, os pontos, ou né? os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, mas não. Uma África. Mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho Não tá entendendo nada da explicação do cara aí, meu. dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Então quer dizer que não existe um mapa certo, né? Independentemente da perspectiva que a gente vê o mapa, a gente consegue ver de uma outra maneira, tá entendendo? Se a gente botar no polo sul, no polo norte, no polo leste, a gente vê de maneira muito diferente, tá entendendo? Então, é isso. Será que é isso que está a tentar explicar? Número 2, tamanho do Amazonas. É isso que está a tentar explicar. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Sim, claro. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. 2 países europeus e sobra uma metadinha aqui. O estado Não tá com nada, né? é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí 2 dos seus amigos estão cada um em uma ponta,
eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo. Isso tá mais para aula de geografia. Não sei se vocês estão conseguindo pegar a visão que ele está a falar. Eu até agora já consegui entender pelo menos aí um bocadinho, tá entendendo? Em torno de 80 quilômetros mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho. Ah, entendi. Mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e 2 pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 quilômetros mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros. Mas aí essas teorias não estão levando em conta a perspectiva do que, né, dos relevos e tal. Tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Só 12%. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso. Mas o rio a maior reserva de água, né? No Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que cruzam. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? O Equador e o Chile. Mas, interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. E se consideram um povo latino, mesmo sendo. Bom, é isso que eu já queria falar, né? Brasileiros não se consideram, uma boa parte não se consideram latinos. Número 5, vizinho europeu. Essa mandaram muito mal, mandaram muito mal. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas, na verdade, é o Brasil. Como? Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa. Um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado. Que nem o Alasca e o Havaí são dos Estados Unidos. Sim. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente... Caralho, maluco! Então vocês estão mais perto da Europa do que qualquer outro continente, né? A Europa foi até vocês. Para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. E tá fofo. Número 6, vizinhos não latinos. Vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol. Mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam... Era um ponto de comércio, né? Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas, e crioulo, que é uma mistura de línguas indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7 é muito interessante, mais longe. Perto no Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que Nossa, é muito interessante. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. E contornar lá no oceano. Do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Japão? Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, ia chegar do Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra.
bastante parte da Indonésia e quase toda as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul. Isso é para os otakus. Esse gajo mandou uma piada muito mal. E cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Porra! Como salada ao planeta, né? Caramba! Distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais próximos do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10... Polos brasileiros. Polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. Ok, esse aqui é o ponto, né? E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte, do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela tá mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito bom que fala de assuntos parecidos e super interessantes. Eu já amo esse canal, né? Já sou inscrito lá. Olá pessoal do Plano Piloto. Você sabia que o Brasil já foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o Global Politik. Em nosso canal, encontrará vídeos sobre geopolítica, economia, temas militares e cenários hipotéticos envolvendo todos estes assuntos. Eu sou o Elisandro e espero você lá. Valeu, Elisandro. Se vocês quiserem conhecer melhor o canal dele, só clicar no link que vai aparecer aqui no cartão. Mas é isso aí, se algum dos fatos vocês não sabiam, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscrever, clicar naquele sininho para saber quando a gente vai colocar próximos vídeos, próximos podcasts. Também olha a opção de seja... Eu já acompanho o canal, né, a Global Politik. É bom, pessoal, para quem não conseguiu pegar muito bem a visão, praticamente isso aqui é uma aula de geografia, tá entendendo? Uma aula de geografia e geometria. Para todos os brasileiros que não sabiam ou que não sabem o intuito das suas fronteiras, tá aqui, o vídeo falou tudo, tá entendendo? Aí praticamente não falaram muito sobre a cultura brasileira, não falaram quase nada sobre a cultura brasileira. Só se tratou de geografia, tá entendendo? De geografia, não geopolítica, se tratou de geografia. Um bocado de geopolítica quando falaram das Guianas, tá entendendo? Mas ficam sabendo que estão mais perto da Europa do que qualquer país fora da Europa, tá entendendo? Porque a Europa chegou até vocês, tá entendendo? Lá na Guiana Francesa. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado que estavam do outro lado. Obrigado mesmo. Aprendi bastante, né, sobre os assuntos que englobam o nosso continente. Eu vou tentar pesquisar aquele site aí para ver qual é a dimensão real da Terra segundo a perspectiva dos polos, onde você estiver a ver o mapa, tá entendendo? É isso aí. Façam mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.